Olá, aqui é o Bruno da Montanha. Estamos no nosso curso de Permacultura Criacionista e a aula de hoje é Princípios de Permacultura na Bíblia. Bom, a gente viu que a permacultura, também chamada de cultura permanente, tem esse conceito. E será que esse nome pode ser visto também, de certa forma, nos ensinos da Bíblia? Vamos ver aí no Gênesis 3,19. Lá diz: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a gente analisando muito bem isso, ora, se o ser humano é formado da terra, e depois de ter galgado por essa vida, no final volta para a terra, a gente cumpre um ciclo, E é uma cultura permanente seria o quê? Um cuidado da terra, cuidado de nós mesmos, enfim. Você pode filosofar muito sobre esse conceito, mas a Bíblia dá um apoio para você refletir sobre isso. E nesse primeiro conceito dos pilares, da permacultura, são 3 pilares. O primeiro deles é o cuidado com a terra. Vamos ver se a Bíblia fala bastante sobre esse assunto, Gênesis 2:1. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, Deus colocou o homem aí como um jardineiro, ou seja, para cuidar da terra. Eclesiastes 5:9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então está dizendo que todo ser humano é dever dele, servir da terra, é um direito, na verdade, do ser humano. E toda essa diversidade que Deus criou foi para o benefício do ser humano. Olha que maravilha. Quantas frutas e plantas diferentes, com sabores incríveis, você tem à sua disposição. Essa é a generosidade de Deus, e a gente vê aí que Ele colocou o homem para cuidar disso aqui. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e aqueles que nele vivem. Então, indo além, a gente vê que a terra, além da gente ter que cuidar, ela pertence a Deus, Olha que incrível. E nesse outro Salmos, Salmo 115, versículo 16, diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem, ou seja, Ele nos colocou assim como se fossem mordomos, para a gente cuidar e zelar por tudo que tem aqui. Então, o homem, ele é o jardineiro da terra, ele faz parte da terra, vai voltar para a terra. Então a gente vê claramente que esse conceito aí, dentro da Bíblia, ele é bem abundante. Romanos 1:20. Desde a criação do mundo, o seu eterno poder e a sua divindade, embora invisíveis, têm sido compreendidos e vistos por meio de suas obras. Por isso são inexcusáveis. Então a gente vê Deus Criador ali pela própria natureza. A observação da natureza, o cuidado da terra nos dá noção muito mais ampla do amor de Deus e de que Ele que é dono do planeta e Ele que fez todas as coisas. A gente enxerga o poder de Deus observando a natureza e no trato da terra. Salmo 104, versículo 24 e 25. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, com sabedoria as fizestes todas. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar, grande e largo. Inumeráveis são os répteis e os seres vivos, tanto pequenos como grandes. Então todos os seres vivos também que andam pela terra são criaturas de Deus e estão aí também para nossa admiração. Olha que gravura interessante ali, é uma variedade imensa de animais, e aqui na frente delas, o homem, como cuidador, de todos esses seres. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na. É interessante nessa palavra, subjuguem-na. Dominem sobre os peixes do mar, aves do céu e todo animal que se move sobre a terra. Então Deus colocou não só
o homem para cuidar da terra, mas dos animais também. Jó 12, 7 a 10. Mas pergunta aos animais e eles te ensinarão. Como assim, né? As aves do céu e elas te farão saber. Pergunta às plantas da terra e elas te ensinarão. E os peixes do mar te contarão. Quem dentre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Em suas mãos está a vida de todo ser vivente e o fôlego de todo ser humano. Ou seja, o que Deus está dizendo ali para Jó é: os animais sabem que eu criei eles. Né? Olha que incrível, né? Algo para a gente refletir também. Agora, Apocalipse 11, 18 diz: as nações se iraram e chegou a tua ira, e chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que guardam teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, a gente vê aí que Deus está dizendo que vai cuidar daqueles que cuidam da terra e destruir, né, os que destroem a terra. Agora o segundo pilar, né, que a gente pode ver da permacultura, que é cuidar de pessoas, dentro da Bíblia, garanto para você que é um dos temas mais vastos, né, que você pode ver. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós. Né? Jesus falou isso. Efésios 4, 32. Sedes uns para com os outros benignos e misericordiosos. Então, o que Deus quer de nós, requer de nós, é que a gente apoie os outros, né? Tenha paciência, misericórdia. E, mais uma vez, né, eu gosto desse tipo de imagem, né, de pessoa puxando a outra, porque como eu sou missionário, eu trabalho muito assim, né? Então isso aqui eu acho que descreve muito o meu trabalho, né? A prática missionária. Puxar pessoas o tempo todo. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então Jesus veio, ele deu exemplo de como cuidar da humanidade para que a gente siga os seus passos. Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. No contexto, né, naquela época tinha muitos órfãos, né, muitas viúvas, muitas guerras, né, e é obrigação daqueles que têm suas famílias, têm mais estabilidade, segundo a Bíblia, de cuidar dessas pessoas. A Bíblia tem várias histórias, né, que contam ali sobre viúvas, órfãos, pessoas que estavam em grande necessidade e tinham até leis que apoiavam eles, né, para eles poderem, por exemplo, entrar num campo e poder colher, né, comida ali que fosse suficiente para o seu sustento. Inclusive sobras que deixavam, não podia olhar para trás, o que caía da plantação na hora da colheita tinha que deixar para eles. Enfim, era um sistema bem interessante e bem mais justo. Hebreus 6:11. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto ministrastes aos santos e ainda ministrais. Então Deus está só olhando, observando quem faz o bem, né, para o próximo. Levíticos 19:34. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fosse na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que interessante. Deus está dizendo para a gente cuidar bem dos estrangeiros que vêm para a nossa terra, porque assim como eles também foram estrangeiros, né, o povo de Israel, e foram cuidados ali, né, na terra do Egito. Mateus 5,44. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos. Esse eu garanto para você que é um dos mais difíceis, mas que é algo desafiador e libertador para o ser humano, né? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É um grande ensinamento de Cristo, hein? E ele fez esse ensinamento na prática, ele não só falou, né? Ele realmente foi aí maltratado, foi xingado e ele abençoou, né? Ele disse que o Senhor, o Pai, não condenasse essas pessoas que estavam fazendo isso com ele,
porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Provérbios 25:2. Se o que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Ou seja, não seja movido pelo ódio, mas pela compaixão e pelo cuidado do próximo, seja ele quem for, seu amigo ou inimigo. Mateus 22:37-39. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, reafirmando a questão do amor ao próximo, ressaltando que amar como a si mesmo. No terceiro conceito que a gente vê da permacultura, que é a partilha justa, ou também cuidar do futuro, né? Existem aí essas divergências, mas que no final você vê que culmina no mesmo resultado, né? Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só. Muito interessante esse ensino da Bíblia. Então, a pessoa que ajuda o outro, né? No caso aí, a gente vê nessa imagem as pessoas ajudando alguém a construir a sua casa, né? Eu tive esse privilégio, alguém construiu a minha casa, e eu também já pude ajudar outros a construir as suas casas, né? E é uma alegria muito grande, porque é um serviço demorado, difícil, e que quando vem alguém ajudar é fantástico, né? A gente fica muito grato. Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. A gente já está passando assim para um nível maior, né? Da partilha justa, né? Suportar a fraqueza dos fracos, não agradar a nós mesmos, né? Ou seja, a gente realmente tem que compartilhar a nossa existência de forma legítima e profunda. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, se Deus é amor e Ele cuida das pessoas, e Ele tem misericórdia, por que não nós temos que espelhar também, né, esse amor de Deus pelas pessoas? Provérbios 19:17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. E olha que maravilha. Deus fala para a gente ajudar os outros e Ele diz que vai acrescentar, vai recompensar ainda mais, né, a bênção que a gente já tem. Deuteronômio 15:11. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então, infelizmente, né, esse mundo, Deus não prometeu que as coisas se ajustariam pelo poder humano, né? É dito que Deus vai trazer uma renovação a esse mundo, ou seja, Ele vai trazer fim ao governo humano e vir com o governo divino, né, quando na volta de Jesus Cristo. E ele diz que até esse momento sempre haverá pobres na terra, né? Infelizmente, mas essa é a condição e a gente tem que saber lidar com isso. Ninguém gosta, né, de ver essa cena. As próprias pessoas que moram aí não se agradam desse lugar, elas estão nessa situação, né, por uma infelicidade, né, de muitos fatores, né? E trazer alento para quem está numa condição dessa, né, uma condição de insalubridade, né, de pobreza, de fome, de desconforto. Qualquer coisa que você acrescenta e traga aqui é uma felicidade muito grande para essas pessoas, né? A obra social faz parte aí do princípio de permacultura, né, o compartilhar, né, o que você tem excedente e planejar ter excedente para compartilhar, né? Mateus 5,42. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Mais um conceito bem difícil, né, que a gente vê. Puxa vida, mas tem gente que vai emprestar e não vai devolver mais, né? Como é que a gente faz? Vamos refletir bem sobre isso também. Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Olha, eu gosto muito desse verso. Ele tem prazer na justiça, né? E ele diz que aquela balança enganosa, ele abomina isso aí, né? E quando Deus fala que abomina na Bíblia, é porque Ele não gosta mesmo, né?
Levíticos 19, 35 e 36. Não julguem de maneira desonesta, usando medidas falsas de comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças justas, pesos e medidas exatas, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu não sei se vocês sabiam, mas na Bíblia existe uma instrução detalhada de como devem ser os pesos e medidas. Homer, bato, efa, são nomes de pesos que Deus estabeleceu tanto para volume quanto para peso, seja ele líquido, seja ele sólido, né? No caso farinha, óleo. E Deus estabeleceu essas medidas padrões e Ele deu para o homem, porque cada um usava um tipo de medida lá no antigo Israel. E aí Deus vai, mostra um padrão e a partir desse padrão Ele pede para que se pratique justiça. E Ele diz que tem promessas de prosperidade para quem faz, né, esse tipo de peso justo. É muito interessante isso aí. E esse padrão aqui que a gente vê, essas balanças antigas, mostram com muita clareza, né? Ó, você põe um peso de 1 quilo aqui, vai pesar 1 quilo de farinha, ele tem que equilibrar na balança. Também esse princípio passa para o nosso dia a dia na sociedade, né? De equalidade. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Olha que interessante. A gente pode pensar que vai obter as coisas por pedir a Deus, mas a gente só vai ter as coisas que a gente pede a Deus, né, se a gente realmente estiver em harmonia, né, com tudo isso que a gente viu aqui, né, todos esses versos aí. E Deus, ele não tem um pensamento de mal, um pensamento de repreensão o tempo todo. Ele tem pensamentos de bem, ele quer que a gente prospere, né? Ele quer que a gente tenha paz, né? Enfim, a benignidade de Deus e a sua misericórdia nos alcança e faz com que a gente multiplique isso também aqui no mundo. Então esse é a nossa apresentação de como a permacultura tem aí similaridade dentro da Bíblia. E nas próximas aulas, não percam, a gente vai apresentar o restante dos temas. Deus abençoe a todos, até a próxima.